Marcelo Groi em Porto Alegre, o empresário de Roger Guedes em Doha, no Catar, em Turim, na Itália, a situação do Arthur, Juventus e uma conta de quase 600 milhões de reais. Além disso, Conmebol manda 3 notificações contra o Grêmio e a multa pode chegar ao valor total de 250 mil reais. Eu vou explicar tudo isso aqui no canal do Gabardo. Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Hoje eu falo aqui do estúdio da Rádio Gaúcha, fazendo todo o trabalho na Rádio Gaúcha, GZH, dos veículos do Grupo RBS. Uma semana que pode ter avanço de negociações, que o Grêmio está tentando, né? Com algumas tentativas bem importantes no mercado e que podem ter algum tipo de avanço nesta semana. Por exemplo, o Marcelo Groi, goleiro que mexe com o imaginário dos torcedores do Grêmio e que está livre no mercado, pode ser contratado, está sendo avaliado pelo Grêmio, desembarcou aqui em Porto Alegre. O meu amigo Jefferson Lisboa flagrou o momento em que ele chegou no aeroporto Salgado Filho, e a gente vai rodar a imagem aí, o FBI tricolor, com as fotos, e o Marcelo Groi desembarcou com mala, né? Veio para ficar, porque terminou o contrato dele lá na Arábia Saudita com o Al-Kholoud, e o Marcelo Groi é um jogador livre no mercado. Então, como a base dele é o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ele vai esperar aqui, né? Vai morar aqui, vai esperar aqui a definição sobre o seu futuro, que pode ser no Grêmio ou, eventualmente, algum outro clube do Brasil ou do futebol do exterior. Ele chegou a ter uma proposta do Fortaleza, a situação não avançou. No caso do Grêmio, hoje mesmo, perguntei para algumas pessoas do Grêmio o que eu recebi de informação é que não tem nada tão avançado ainda, né? É uma questão que está sendo avaliada pelo Departamento de Futebol do Grêmio. Tem, por exemplo, a situação do Gabriel Grando, que tem que ser resolvida. O Gabriel Grando não deve continuar no Grêmio, mas por enquanto esta situação não está totalmente definida, né? O Grêmio tenta aproveitar esta janela para tentar construir uma saída, depende também da chegada de propostas para a saída do Gabriel Grando. E aí abriria espaço para a chegada do Marcelo Groi, né? Porque não faria sentido, pelo que eu vi no Grêmio, ficar com esses 3 goleiros, o Groi, o Thiago Volpi, mais o Gabriel Grando. Então o Grêmio está tentando construir esta saída do Gabriel Grando, porque ele quer jogar, e não vai ser no Grêmio que ele vai conseguir jogar, para a chegada do Marcelo Groi. Mas não tem nada definido, não tem nada tão avançado assim, e a situação está na pauta do Grêmio e está sendo avaliada, né? Pode andar? Pode. E o Marcelo Groi está em Porto Alegre esperando a definição desta situação, não só envolvendo o Grêmio, mas o futuro dele, onde que ele poderá jogar a final. Por outro lado, lá no Catar, Paulo Pitombeira, que é um empresário do Roger Guedes, está chegando lá para reuniões com a direção do Al Rayyan, tentando avançar na liberação do Roger Guedes para o Grêmio. Algo que também não está totalmente definido. Repetindo a informação, o Grêmio tem um acerto salarial com o Roger Guedes, naquela faixa de valor, R$ 1.500.000 de salário, mais bônus por metas atingidas, pode chegar a R$ 2 milhões por mês, mas falta a liberação do Al Rayyan. O Grêmio já fez aquela proposta de 10 milhões de euros, pode aumentar o valor da proposta, mas o problema é que o Al Rayyan não diz nem sim, nem não, vai enrolando a situação, jogando para frente, e a coisa não se resolve, por isso que está demorando tanto. Por isso que a gente vem aqui para atualizar nos vídeos, né? E não tem aquela novidade que o torcedor está aguardando. Porque o Al Rayyan simplesmente não manda a resposta à proposta que o Grêmio fez. Paulo Pitombeira está chegando lá, justamente para tentar reuniões com os dirigentes do Al Rayyan e cobrar uma definição, afinal, do que vai acontecer com o Roger Guedes. O Grêmio mantém a confiança de que poderá contar com o jogador no segundo semestre deste ano. A situação do Arthur, que seria um sonho, mais de uma vez o Grêmio já tentou contratar ele, desde que ele saiu do Grêmio para o Barcelona, lá em 2018, e não consegue, né? Várias oportunidades o Grêmio tentou e não houve possibilidade. O que acontece? O Arthur, quando ele saiu do Grêmio para o Barcelona, se imaginava que ele fosse se afirmar no futebol europeu, isso não aconteceu, e também na seleção brasileira, não teve sequência na seleção brasileira. Muito por conta das atuações dele que não foram boas lá, sofreu com lesão. Do Barcelona ele foi para a Juventus, uma contratação caríssima, né? Uma contratação milionária da Juventus. Eu estava lendo uma matéria do jornal Gazzetta dello Sport, informando que a conta que a Juventus da Itália
a conta da Juventus em tudo que envolve o Arthur, desde a contratação dele até os salários, chega a praticamente 100 milhões de euros. Isso está na casa de 600 milhões de reais. Ele foi contratado em 2020 por 72 milhões de euros e tinha, quando chegou, um salário de 8 milhões de euros por temporada. Depois das renovações, o salário foi sendo diminuído, hoje está na faixa de 500 mil euros por mês, o que dá 3 milhões e 200 mil reais por mês. É muito dinheiro. Ele não teve, só na primeira temporada conseguiu jogar pela Juventus e de lá para cá não teve sequência, foi emprestado primeiro pelo Liverpool, que pagou 4 milhões e 500 mil libras pelo empréstimo dele e assumiu os salários do Arthur integralmente. Mas teve uma lesão no Liverpool, não conseguiu jogar. Voltou, foi emprestado para a Fiorentina, a Juventus tinha que pagar metade do salário dele. Acabou até fazendo uma boa temporada, mas voltou para a Juventus. E agora, neste último ano, foi emprestado para o Girona da Espanha, também com a Juventus pagando parte do salário dele. Voltou para a Juventus depois do terceiro empréstimo e a Juventus não deve aproveitar ele. Tem dois caminhos para definir a situação. Como ele não deve ficar na Juventus, tem contrato até 2027. Um caminho é um novo empréstimo com a Juventus pagando parte do salário, mas aí no caso do Grêmio teria que pagar mais da metade do salário. É difícil, né? É complicado. E a outra possibilidade seria a rescisão do contrato. Ele tem 2 anos de contrato ainda pela frente com a Juventus, mas teria que aceitar o Arthur a abrir mão de parte dos vencimentos que ele tem nessas 2 temporadas. Então é uma situação difícil, complicada. Primeiro o Arthur tem que resolver a situação dele com a Juventus para depois pensar em avançar de alguma maneira com o Grêmio. Para agora, eu diria que é meio complicado. Para fechar, 3 notificações da Conmebol contra o Grêmio nos 2 jogos contra o Aliança, onde o Grêmio foi eliminado nos playoffs da Copa Sul-Americana. Isso é normal, são até situações corriqueiras do futebol, mas que a Conmebol, né, através do seu tribunal de disciplina, aplica sanções, multas justamente para evitar que as coisas saiam do controle e que se tenha um padrão de qualidade, um padrão de conduta nos jogos tanto de Libertadores como de Copa Sul-Americana. Até teve um caso que ficou bem conhecido nessa temporada, o Segundo Castilho, técnico que era na época do Barcelona de Guayaquil, utilizou um bottom de um patrocinador num smoking, né, que ele utilizava nos jogos ali na beira do campo, levou uma multa de 280 mil reais da Conmebol por marketing de emboscada, utilizando um patrocinador não liberado pela Conmebol. São coisas desse tipo. No caso do Grêmio, as 3 notificações que chegaram. Atraso no reinício do jogo da Arena, né, do intervalo para o segundo tempo, previsão de multa. Problema com o uso dos coletes para os reservas, coletes fornecidos com os patrocinadores da Conmebol que não foram utilizados corretamente pelos reservas. Previsão de multa também. E um outro artigo ali com um pequeno atraso para a entrevista coletiva. Tudo isso tem previsão de multa. Nestes 3 casos, 3 notificações, o valor total pode chegar a 250 mil reais de multa para o Grêmio. E é assim que funciona a Conmebol. O Tribunal de Disciplina da entidade deve, em breve, divulgar, né, o parecer, a sentença em relação ao valor da multa que o Grêmio vai receber. Valeu, pessoal! Aguardando as novidades, as demais novidades sobre as tentativas de negociações do Grêmio nesta janela de transferências. Marcelo Groy, Roger Guedes, pode ter novidade. A situação do Arthur é um pouquinho mais complicada. Valeu, pessoal! O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Até a próxima!